Eips, rapidinho aqui, ó. Você já conhece nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje nós vamos falar de cervejaria que já fez sucesso e que agora tá escorregando na curva. Alô, Loi, tem Henrique Boaventura aqui e você vive tempo suficiente para se tornar o vilão. Essa é a história da Brewdog. O Surra de Lúpulo produz conteúdo de forma ininterrupta há mais de 5 anos e queremos continuar assim, não é, Lud? Com certeza. Então, se você gosta dos papos, conteúdos e reflexões que trazemos aqui, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do link apoia.se/Surra de Lúpulo. Claro que tem sempre um jeito grátis de ajudar. Pega o link desse episódio e manda pra quem curte cerveja especial, espalha a palavra do Surra de Lúpulo por aí. Outro jeito bom de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de áudio preferida, deixando 5 estrelinhas na avaliação, porque isso ajuda as plataformas a entenderem que a gente é relevante pra você. Tem uma outra forma, Lud, de contribuir com o Surra de Lúpulo. Você sabe como? A Lud sabe. É bebendo cerveja. O que tu me diria nesse caso, Lud? Eu ajudo muito o Surra de Lúpulo bebendo cerveja. Mas aqui a gente tá se referindo a beber, comprar, consumir cervejas de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar e com a casinha arrumada, cheirosa, com cheiro de pinho-sol. Sabe quem é? É a Stannis, que não só produz rótulos incríveis de altíssima qualidade, mas também vai além. Proporciona experiências completas em seus bares próprios e no e-commerce que entrega a cerveja do Oiapoque ao Chuí. E o melhor, quem tá ouvindo pode aproveitar o cupom de 12% de desconto, que é o SDL12, e lá no sitezinho, Stannis.com, Stannis com 2N, usa esse cupom e vai ficar cheiroso, vai ficar maravilhoso, vai ter cerveja mais barata. A gente vai começar para tentar tratar desse assunto Brewdog, né? Então, ascensão, declínio, o que será da Brewdog no futuro? A gente vai mergulhar fundo na história que mistura um bocado de ousadia, sucesso, polêmica e contradições da Brewdog. Essa cerveja escocesa que começou com um projeto de 2 jovens inconformados e virou um símbolo global da revolução craft. Eles criaram um jeito único de se comunicar, desafiaram as gigantes, conquistaram fãs, investidores e abriram bares em dezenas de países. Mas, ao mesmo tempo, construíram uma trajetória cercada de excessos, denúncias e problemas internos que colocaram em xeque a credibilidade de tudo que eles diziam representar. O nosso objetivo aqui é fazer uma narrativa completa, não só contar uma linha do tempo, mas analisar o que essa história significa para o mercado da cerveja, para empreendedores, para comunidades que orbitam em torno de marcas e até para os consumidores que acreditam que estão comprando mais que um produto, né? Comprando uma ideia, um manifesto. Vamos percorrer desde o manifesto inicial, passando pelo Equity for Punks, e os anos de ouro do marketing provocativo, com propagandas cheias de polêmicas, expansão global, a chegada do fundo TSG, os planos de IPO, até chegar nos escândalos de cultura tóxica, assédio e sexismo, queda de James Watt e o momento atual da empresa. Eu já adianto que esse episódio vai ficar comprido, porque merece ser completo. Não dá pra falar de ascensão meteórica e da queda dolorosa dessa cervejaria sem dar espaço pros detalhes, pras filigranas, pras contradições e pras lições que ficam a partir dessa derrocada. Então, prepara a sua cerveja, de repente até 2, né? Talvez dê tempo, e vem com a gente nessa jornada para poder entender. Tudo começou lá no norte da Escócia, nos idos de 2007.
A história da BrewDog é fascinante porque ela nasce de uma insatisfação muito simples. O mercado de cerveja no Reino Unido estava dominado por lagers industriais, leves, sem caráter, não muito diferente do nosso, e quase ninguém fora do círculo dos beer geeks tinha acesso a IPAs, stouts artesanais ou qualquer coisa que fosse diferente do status quo. James Watt e Martin Dickey decidiram que iam mudar isso. Montaram a cervejaria em Fraserburgh, em uma garagem adaptada, e colocaram no mundo a primeira leva de Punk IPA. Foram 55 garrafas vendidas em feiras locais. Aí a gente pensa, o diferencial deles não era só a receita, era uma coisa de atitude. Desde o início, o discurso era de rebeldia. Nós não queremos ser mais uma cervejaria, queremos destruir o mainstream. Esse tom provocativo aparece nas embalagens, nos nomes dos rótulos, nas descrições, cheios de ironia e, claro, nas campanhas publicitárias. Eles sabiam que não bastava fazer uma boa cerveja. Era muito importante se destacar num mercado saturado de mensagens das grandes corporações. Para isso, usaram uma linguagem visual agressiva, misturando tipografia punk, ilustrações ousadas e cores fortes. Criaram uma estética que lembrava as capas de discos independentes e as zines underground, revistas que eram muito comuns no meio da música, né? E que dialogava diretamente com os jovens urbanos, fãs de música alternativa e consumidores que já estavam cansados da mesmice. E isso funcionou. Pelo menos por algum tempo. Do lado do produto, a consistência, claro que foi essencial. A Punk IPA se tornou referência porque entregava exatamente o que ela prometia. Amargor marcante, notas cítricas, muito frescor. Mesmo que você não fosse um entusiasta, reconhecia que aquilo era diferente de tudo o que você encontrava no supermercado. Isso era inegável. E quando a experiência do copo se alinha com a promessa do rótulo, meus amigos, aí nasce a tal da fidelidade. Outro ponto fundamental foi a criação de uma comunidade, como a gente sempre fala aqui. Desde cedo, a BrewDog promoveu tours pela fábrica, lançou clubes de assinatura, criou bares que não eram apenas lugares para te ir lá beber, mas pontos de encontro de uma tribo inteira. Era uma experiência de pertencer a algo. Quem bebia BrewDog não estava somente bebendo cerveja, estava assumindo uma identidade, a de quem rejeita o convencional. Isso é muito forte. Status quo. É. Aí a gente vai evoluir para a parte da criação dessa comunidade e o Equity for Punks. Isso também foi muito forte. Em 2009, a BrewDog deu um passo que mudou para sempre a forma como marcas podem se relacionar com seus fãs. Ela lançou o Equity for Punks. A ideia era simples e, ao mesmo tempo, revolucionária, como toda ideia simples é. Em vez de depender de bancos ou grandes investidores, qualquer pessoa podia comprar uma ação da BrewDog e se tornar dono e dona de uma parte da empresa. Era um crowdfunding antes mesmo do termo se popularizar no mundo das bebidas. E esse modelo gerou um impacto gigante. Primeiro, que trouxe dinheiro fresco para expandir a fábrica, investir em logística e abrir bares. O segundo ponto é que transformou milhares de consumidores em defensores apaixonados. Olha só que maravilha. Que marca que não quer um consumidor defendendo ela? Ser acionista da BrewDog não era apenas ter um pedaço financeiro, era ter voz, ser parte de um movimento. Esses investidores defendiam a marca nas redes sociais, levavam amigos para os bares, organizavam encontros e agiam como embaixadores espontâneos da marca BrewDog. Aí reside a genialidade do Equity for Punks, no fato justamente de unir coisas que normalmente ficam separadas. Investimento e fã-clube, gente, tudo ao mesmo tempo agora. E para o mundo da cerveja artesanal, isso foi uma revolução cultural. Até então, poucas marcas haviam conseguido transformar clientes em sócios de forma tão massiva. A BrewDog conseguiu porque soube contar uma história, e a história era que você não estava comprando só cerveja, mas você estava investindo em um futuro onde a cerveja artesanal dominaria o mundo. Futuro bonito, futuro esperançoso. Claro que isso também trouxe riscos. A partir do momento em que você chama a comunidade para dentro, você precisa prestar contas do que está sendo feito com o dinheiro. Você precisa mostrar transparência, precisa justificar escolhas e precisa entregar resultados. E foi justamente aí que a BrewDog, mais tarde, iria tropeçar.
Mas nesse momento inicial, o Equity for Punks era visto como um exemplo brilhante de inovação no mercado de bebidas. Além disso tudo, essa iniciativa gerou manchetes internacionais. Era notícia não só em revistas de cerveja, mas também em veículos de negócios, porque mostrava um novo modelo de captação. E esse holofote ajudou a BrewDog a acelerar ainda mais a sua expansão. Com a comunidade engajada e capital em caixa, a BrewDog deu início a um processo agressivo de expansão global. A nova fábrica em Elon, inaugurada em 2012, simbolizava essa ambição que a empresa tinha. Era uma planta moderna, de grande capacidade, equipada com laboratório próprio e espaço para inovação. Era um salto de escala impressionante para uma cervejaria que havia começado numa garagem com 55 garrafas a serem vendidas. Ao mesmo tempo, bares da marca começaram a abrir em grandes cidades britânicas e depois em capitais europeias, nos Estados Unidos, na Ásia e até aqui no Brasil. Quem não se lembra da BrewDog São Paulo? Esses bares não eram apenas pontos de venda, eram vitrines da cultura da BrewDog com design industrial, taplist robusta, identidade visual padronizada. Era possível reconhecer um bar da marca em qualquer lugar do mundo. Mas o crescimento ele não vinha só da estrutura física. O marketing seguia sendo peça-chave. A BrewDog investia em ações provocativas, como o tanque de guerra desfilando em Londres para anunciar uma nova cerveja, ou ainda a venda de garrafas embaladas em animais empalhados. O caso mais emblemático foi o das latas de ouro maciço, que prometiam transformar consumidores em milionários. O problema é que as latas não eram de ouro maciço, mas apenas banhadas. Isso levou a processos, multas e uma condenação do regulador britânico por propaganda enganosa. James Watt chegou a pagar quase $500 mil a clientes por se sentirem lesados. Mesmo com todos esses tropeços, a estratégia funcionava em certo nível. A cada polêmica, a marca voltava aos holofotes, atraindo novos curiosos, e aos poucos a linha entre ousadia e responsabilidade ia ficando mais tênue. Quem não lembra da propaganda Nevermind the Anabolics, que ousava comprar uma briga com Putin e com a proibição de pessoas LGBT nas Olimpíadas? Em 2017, a BrewDog alcançou o status de unicórnio com a entrada do fundo TSG Consumer Partners, que injetou centenas de milhões de libras na empresa. Esse aporte elevou a avaliação da BrewDog para bilhões e parecia ser a coroação de sua ascensão meteórica. Mas trouxe junto novas expectativas: governança corporativa mais rígida, metas financeiras ambiciosas e uma pressão constante por resultados. Botei dinheiro, eu quero saber dos resultados. Para uma marca que se vendia como anti-establishment, era uma contradição inevitável. Agora ela estava jogando exatamente o jogo do establishment. Aí a gente vai entrar na história do IPO frustrado e talvez os primeiros sinais de problema. O IPO sempre foi visto como um grande ápice de uma empresa que nasceu pequena e virou gigante. No caso da BrewDog, não era só expectativa de mercado, era também a esperança de milhares de equity punks que acreditaram no sonho e colocaram dinheiro. O anúncio de que haveria abertura de capital parecia inevitável em 2021. Mas esse balão de expectativa estourou. O adiamento do IPO foi uma frustração coletiva. Para os investidores tradicionais, foi sinal de que os números não fechavam. Para os fãs que viraram acionistas, foi quase uma traição. Mas muitos começaram a questionar. Afinal, em que tipo de empresa investimos? Essa cobrança de transparência foi intensa e pela primeira vez a narrativa punk já não convencia tanto. Para piorar um pouquinho a história, o timing foi péssimo. Estávamos saindo da pandemia, os custos dos insumos estavam disparados, energia e transportes ainda mais caro, inflação correndo às margens de lucro, enfim, foi a tempestade perfeita. O ápice do mercado para empresas de consumo com crescimento acelerado, mas pouca lucratividade, caiu drasticamente. A BrewDog se viu então numa encruzilhada. Precisava mostrar disciplina financeira sem perder a identidade. E é exatamente nesse momento de vulnerabilidade que os problemas culturais, até então abafados, começaram a explodir publicamente. Esse adiamento não foi apenas uma decisão estratégica, foi o gatilho para uma onda de críticas que questionavam o modelo de negócio e o futuro da marca. E abriu caminho para o capítulo mais delicado da história da BrewDog, as denúncias internas.
chegamos na carta Punks with Purpose e a crise cultural. Lá em junho de 2021, os ex-funcionários publicaram uma carta aberta chamada Punks with Purpose. Era um documento longo, assinado por dezenas de ex-colaboradores que descreviam a BrewDog como um ambiente de trabalho tóxico. Palavras como cultura de medo, humilhação, pressão desumana e sexismo apareciam repetidamente. Esse foi só o estopim. Até então, a imagem externa da BrewDog era de uma empresa ousada, divertida, revolucionária. Por dentro, o relato era completamente diferente. Pessoas doentes, esgotadas, com carreiras prejudicadas por um ambiente que premiava a agressividade e desconsiderava os limites. Para uma marca que vendia rebeldia libertadora, era uma incoerência gritante. A repercussão foi imediata. Grandes veículos noticiaram a carta, consumidores cobraram posicionamento e a própria comunidade de investidores começou a exigir respostas. A BrewDog respondeu com comunicados prometendo mudanças, auditorias internas e consultorias externas, mas já era muito tarde. A confiança do consumidor tinha sido rachada. É importante lembrar que não foi um único relato isolado, foi um uníssono. E quando uma comunidade que você mesmo criou e que essa comunidade acreditava na promessa de pertencimento e ela passa a sentir que você não cumpre o que você prega, o dano é muito profundo. É como se o manifesto punk tivesse sido revelado como um pôster bonito apenas, mas colado numa parede cheia de rachaduras. Um livro envelhecido, eu diria, já que lançaram um livro com esse título. Bom, aí a gente parte para o documentário da BBC e a perda do selo B, que é muito importante para a cervejaria. No início de 2022, a BBC lançou o documentário Disclosure: The Truth About BrewDog. Esse episódio televisivo levou os relatos da carta a um público muito maior, com entrevistas, depoimentos e investigações adicionais. A narrativa passou a ser internacional e a pressão sobre a BrewDog aumentou. Como resposta a esse escândalo, a empresa acabou perdendo o selo B Corp, que era até então um trunfo de credibilidade. Esse selo atesta responsabilidade social e ambiental, e muitas empresas de bebidas artesanais têm um orgulho de carregá-lo. Perder o B Corp foi um baque simbólico e reputacional. Era como se alguém tivesse carimbado na testa da BrewDog que o discurso e a prática não batiam. A partir daí, as consequências se multiplicaram. Dificuldade em atrair talentos, aumento da rotatividade, boicote de consumidores, fechamento de bares menos rentáveis e etc. A cada novo episódio ficava claro que a empresa já não era vista como a referência de inovação que ela se vendeu há um tempo atrás, mas como exemplo de incoerência. E tudo isso teve um reflexo direto no caixa, nas margens e na relação com os investidores. O que começou como um marketing barulhento virou o barulho impossível de abafar. E a pergunta que surgia era: a BrewDog ainda tinha como se reerguer? Em 2024 veio a notícia que muita gente já estava esperando. James Watt deixou o cargo de CEO. Oficialmente era o momento de uma transição planejada com uma nova liderança para uma nova fase, mas na prática era impossível ignorar a pressão acumulada. James Watt sempre foi a cara da BrewDog. Carismático para uns, arrogante para outros, ele encarnava a narrativa punk e aparecia em quase todas as ações de marketing. Sua saída representou um marco. Para alguns, um sinal de esperança. Agora, talvez a empresa pudesse se reinventar de forma mais profissionalizada. Para outros, apenas um movimento de maquiagem. Se a cultura não mudasse, trocar o líder não ia resolver. Após a saída, a empresa iniciou um processo de reestruturação, fechamento de bares que não davam lucros, revisão de contratos, tentativa de reduzir custo e reposicionar a marca. Mas os números seguiam preocupantes. Em 2024, a BrewDog teve receita de mais de 350 milhões de libras, mas um prejuízo na casa dos 40 milhões. Para se manter, precisou recorrer a empréstimos adicionais, inclusive do próprio fundo TSG.
A marca ainda estava presente em muitos mercados, mas já não era mais a mesma. Sua reputação, antes de vanguarda, agora era praticamente um grito de sobrevivência. E essa é uma transição muito difícil de fazer. De ícone cultural por uma empresa que precisa provar que ainda consegue ficar de pé. Onde que tá a BrewDog nesse momento e o que a gente aprendeu com essa coisa toda? Bom, em 2025, ela ainda é uma das maiores cervejarias artesanais do mundo, com presença internacional, rótulos conhecidos e uma base de fãs que não desapareceu completamente, claro que não. Mas já não é o mesmo símbolo de inovação. Muitos consumidores olham para a marca com um certo ceticismo, e com toda a razão. Outros simplesmente se afastaram. E ainda há aqueles que continuam fiéis, mas com menos entusiasmo do que no seu auge. O caso BrewDog mostra que não basta ter um produto bom, não basta ter marketing criativo e não basta crescer rápido. É preciso coerência entre discurso e prática. É preciso cuidar da cultura interna com a mesma atenção e paixão que se dá ao lúpulo e ao malte. Porque uma empresa é feita de pessoas e se as pessoas adoecem, a marca adoece junto. Para o mercado craft ficaram várias lições. A importância de crescer com responsabilidade, a necessidade de equilibrar essa dose de ousadia com ética e o risco de acreditar demais no seu próprio hype. A BrewDog mudou o jogo, sim, sem dúvida, mas também mostrou o preço de jogar sem respeitar as regras básicas de respeito e consistência. Então, a gente deixa aqui a provocação. Quando você toma uma BrewDog hoje, o que vem na sua cabeça no sabor dessa cerveja? É só cerveja ou também tem um gosto amargo que não é do lúpulo, de uma história de incoerência? Essa, eu acho que é a reflexão que fica para todos nós. Como um fechamento, como um encerramento, ficam 5 lições rápidas que a gente pode aprender com esse case da BrewDog. Comunidade exige transparência. O marketing ousado, ele tem o seu limite. Cultura interna é insubstituível. Crescimento precisa de processos sólidos. E, por fim, reputação demora anos para construir e segundos para ruir. A BrewDog é a prova viva disso. Então, conta pra gente. Você ainda consome BrewDog? Já consumiu? Mudou os seus hábitos de consumo depois de todos os escândalos? A sua opinião ajuda a enriquecer essa conversa. Eu vou trazer só mais uma pitada para cá, para reforçar a incoerência da marca, que foi o momento que o James Watt comprou uma parcela. Ele é um dos acionistas da Heineken. Justamente o cara que queria overcome, né, superar a mainstream, a artesanal vai virar tudo. Falou, gente, é melhor investir onde está funcionando. Quer conhecer uma pessoa? Dê dinheiro para ela. Pessoal, esse foi um mergulho profundo na ascensão e queda da BrewDog, uma história que combina inspiração e um tanto de alerta, né? Esperamos que esse episódio ajude a pensar no futuro da cerveja artesanal, dos negócios e das comunidades que giram em torno delas. Afinal, tu te tornas eternamente responsável por quem cativas. Pequeno Príncipe, hein? Se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo no Instagram e no TikTok. Tem sugestão de pauta e convidados, manda um e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. É isso, meus amigos. Até semana que vem, hein? Até! Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.